Olá, minhas queridas irmãs. É um grande prazer poder estar aqui falando com vocês, poder orar com vocês, compartilhar um pouco sobre a palavra do Senhor. Como eu disse, né, muitas irmãs têm tido dificuldade na oração, dificuldade na leitura da palavra. Muitas vezes, quando vocês vêm falar comigo, eu acabo perguntando, né, e como é que está o relacionamento de vocês com o Senhor? E muitas dizem a mesma coisa, eu não estou conseguindo, estou sem forças. Então, até que se torne um prazer estar na presença de Deus, até que se torne um prazer conversar com o Senhor através da oração e fazer a leitura diariamente da palavra, eu quero estar aqui compartilhando com vocês o que Deus tem colocado no meu coração. Confesso que tinha um texto em mente, que o Senhor já tinha me dado há alguns dias, mas estava assim, Senhor, o que é que eu vou passar para as irmãs hoje? O que é que o Senhor quer falar com elas? O Senhor conhece cada uma, está lá na casa de cada uma, no lar, sabe a dificuldade de cada uma. E enquanto eu preparava a janta para os meus filhos, enquanto eu estava ali, né, colocando eles para dormir, eles estavam assistindo um desenho e nesse desenho falava sobre Jonas. Então tocou muito no meu coração e é o que eu quero compartilhar com vocês hoje, sobre um pouquinho da história de Jonas, do que o Senhor quis fazer e da lição que a gente precisa tirar daquela história para as nossas vidas hoje. Em Jonas 1:1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então aqui a gente vê um pouco do resultado, assim, quando os meninos assistiam, eu não sei vocês, mães, que têm filhos pequenos que ainda assistem desenhos, eu não sei se vocês são ministradas, porque o tempo inteiro eu sou ministrada pelo Senhor através dos desenhos dos meninos, enquanto lavo um prato, ou faço alguma coisa ali perto e ouço. E nessa situação o Senhor falou comigo sobre os maridos, né? Muitas vezes, muitas irmãs falam assim, mas ele não quer, mas ele disse que nem Deus faz ele voltar para casa, ele disse que nem Deus faz querer viver comigo de novo. Quando Deus quer, minhas irmãs, o Senhor, a palavra dele não volta vazia. E ele diz que tudo que ele quiser fará toda a sua vontade. Então, assim, aqui Jonas, ele deixa bem claro que ele não queria que a cidade de Nínive fosse perdoada. E ele sabia que Deus é um Deus misericordioso, ele fala isso nos últimos versículos. E o Senhor fala exatamente isso para ele. Eles não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. Você teve misericórdia dessa planta, você acha que eu não teria misericórdia dos mais de 100 mil habitantes da cidade de Nínive? Então, muitas vezes, a gente faz a mesma coisa quando a gente está passando pelo deserto. Em relação aos nossos esposos, em relação à situação familiar, a gente acha que há as circunstâncias que vão determinar o que a gente vai viver diante da presença do Senhor. Porém, não. O que Deus determinou, porque só Ele já viu a gente lá no futuro. Então, o que Ele determinou vai acontecer mesmo que o nosso marido tome o caminho contrário. Eu coloquei o mapa aqui, Nínive, né? E de Tarsis, para vocês verem que é bem distante. Ele foi para bem longe do lugar que Deus queria que ele fosse. São mais de 3.000 quilômetros de distância. E aí, minhas irmãs, eu digo para vocês, sabe o que aconteceu? Ele foi jogado no mar e o peixe levou ele exatamente para Nínive, ou seja, não tem como fugir da presença do Senhor, fica bem claro, o Senhor está em todos os lugares, não tem como fugir de sua presença. E mais forte ainda do que isso, não adianta tentar ir para o lado contrário. Quando o Senhor quiser, Ele vai fazer você voltar para o lugar onde Ele queria que você estivesse. Ele vai sim voltar para casa, não importa em que direção Ele está nesse momento. Só que enquanto isso, entra o propósito do deserto na tua vida, que é o Senhor te restaurar. Eu vejo que tem muitas mulheres que estão na fase 1 desesperadas para que o marido volte logo, aí pede perdão, diz que já perdoou, aí elas tentam mostrar desesperadamente que mudaram, não estão reclamando. Mas isso tudo é desespero. E se teu marido voltar agora, não vai ser uma restauração, vai ser uma reconciliação que pode ser muito pior. Porque ele pode te magoar ainda mais, vocês podem se magoar ainda mais, você também a ele. E aí demora mais ainda a restauração por conta da situação que você fica mais triste, mais nervosa, estressada e não consegue se concentrar na palavra, não consegue ter um relacionamento mesmo com o Senhor por conta das circunstâncias. E tudo isso vai fazendo demorar um pouco mais a tua restauração. Eu vejo
vejo mulheres que têm anos no deserto na primeira fase porque não conseguiram liberar perdão, porque não conseguiram deixar o marido ir, ficam ligando, querem ir atrás, ficam buscando nas redes sociais o que está acontecendo. E nisso já se passaram 2 anos, 3 anos e elas continuam com o mesmo tipo de atitude. E isso precisa mudar. É como uma conta matemática. Se você continuar fazendo o mesmo cálculo, o resultado é igual. Você precisa mudar a conta para que o resultado seja diferente. Então, minhas irmãs, eu estou aqui e peço para vocês que, em nome do Senhor Jesus, abram a mente e o coração de vocês para aquilo que o Senhor quer ensinar nesse deserto. A dor vai passar, nada, minhas irmãs, é para sempre. Nem a dor, nem o sofrimento, nem a alegria, nada é para sempre. Nós sabemos que a única coisa que o Senhor deu certeza foi que nesse mundo teríamos aflições, mas Ele também pediu logo em seguida: tenham bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E não esqueça que muitas vezes o Senhor ele está na brisa suave, exatamente como foi com o profeta Elias. Depois de tudo que o profeta Elias vivenciou com o Senhor, depois de fazer cair fogo do céu, depois de todos os profetas de Baal serem mortos, ele ficou com medo da ameaça de Jezabel. E lá em 1 Reis 19, de 11 a 15, diz o seguinte: o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. E o Senhor lhe disse: volta pelo caminho de onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Ou seja, o Senhor mandou ele voltar exatamente também para onde ele estava, porque lá não tinha só ele como profeta do Senhor. Ainda havia muitos profetas que tinham sido escondidos e não tinham sido mortos. Então, o que o Senhor quer dizer com todas essas coisas que acontecem na Bíblia, com os homens de Deus mesmo? Quantos homens de Deus passaram por coisas que a gente fala: nossa, que grandioso. E um pouco depois, os sentimentos, a alma da gente quer falar. E Elias teve medo, assim como você também está com medo agora. Você vê circunstâncias, a amante, você vê seu marido não se preocupar com seus filhos, você vê seu marido não se preocupar com a provisão da sua casa, você vê você se virando para poder pagar todas as contas. Tudo isso, minhas irmãs, são circunstâncias, mas vocês não podem olhar as circunstâncias. O Senhor quer tratar o teu caráter, quer tratar o teu coração. Nesses momentos, o Senhor quer mostrar para você que Ele é o teu provisor, como a Bíblia diz, Ele é o teu marido nesse momento, e Ele quer tratar do teu íntimo. Ele quer restaurar você primeiro. É como eu sempre digo e vou repetir: a restauração do casamento no deserto é apenas a cereja do bolo. O que o Senhor faz aqui é restaurar você. Somos nós que somos restauradas. Então, minhas irmãs, eu quero encorajar vocês, eu quero trazer essa palavra de ânimo da parte do Senhor e dizer: não importa o rumo que teu marido está tomando, ele agora é um problema de Deus, deixa Deus tratar ele. E você agora, se permita ser tratada pelo Senhor, comece um relacionamento não de desespero, não para pedir para o marido voltar, não para que ele veja uma mudança em você, não, é para que Deus veja. E eu quero ser uma agora com vocês em oração e dizer para vocês que a palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, que Ele vai ouvir. E eu quero pedir para você que você abra sua mente e o seu coração e esteja realmente disponível para que o Senhor se revele para você através de tudo que a gente vai fazer durante todos esses dias de oração, de jejum. Se vocês também estiverem dispostos a fazer o jejum, seria muito importante. O jejum é uma forma da gente, humilhar o nosso próprio corpo e estar mais atentas à voz de Deus, porque às vezes a gente fala assim: Deus falou com fulano e não fala comigo. Na verdade não, Deus está falando o tempo inteiro, mas tem tantas vozes ao nosso redor que a gente não está conseguindo nem ouvir, nem identificar quando é Deus falando, quando é nossa alma, quando é nosso pensamento, quando é o marido, o vizinho, a tia que traz uma notícia, a cunhada. Então o Senhor quer que você ouça a palavra e Ele vai falar com você através da palavra. E também Ele pode usar irmãos para falar contigo. Ele pode usar essa oração para falar contigo. E Ele pode usar até sonhos.
mas o Senhor quer uma intimidade, um relacionamento contigo. Então, minhas irmãs, vamos orar, falar com o Senhor e entregar as nossas vidas, entregar essa situação. O deserto não é fácil, mas é possível. É tão bom, minhas irmãs, chegar lá no final, olhar para trás e dizer obrigado, Senhor, porque eu não entendi a dor, eu não entendi o propósito, eu nem entendi aquelas coisas que eu passava, mas agora eu entendo. Então, eu quero que o Senhor traga isso, sim, ao teu coração. Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos em teu nome, Senhor, porque sabemos que o poder não está em quem ora, está em quem ouve a nossa oração. O poder é de ti, Senhor. O poder vem de ti. Eu quero te pedir, Senhor, pelas minhas irmãs, pelas nossas vidas, Senhor, por todas nós, Senhor, que estamos aqui reunidos para falar contigo, para ouvir a tua voz, Senhor, através da palavra, através da oração, seja através de sonhos, Senhor, mas o Senhor, pedimos que o Senhor fale conosco, o Senhor, fale ao nosso coração. Eu te peço que as irmãs que estão agora desesperadas, Senhor, querendo agir da forma que elas pensam, querendo reagir, Senhor, como o mundo reage, não como cristãs, Senhor, acalma a alma delas, em nome de Jesus. Acalma o coração, acalma os corações. Pai, em nome de Jesus, que Tua palavra seja a base, Senhor, que a Tua palavra seja a força que elas precisam e não o que os outros dizem, Senhor, muito menos do que o coração delas pede para que elas façam. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, cuida da saúde dos filhos, da saúde psicológica, Senhor, da saúde física, Senhor. Sabemos que é tão difícil muitas vezes no deserto a gente conseguir parar para cuidar, Senhor, para dar uma atenção maior aos nossos filhos. Nossa dor é tão grande que a gente não está conseguindo lidar com todas as situações. Somos falhas, somos humanas, mas somos mães, Senhor. Nós queremos, Senhor, te pedir que o Senhor nos dê força em meio às adversidades, que o Senhor haja, Senhor, através de nós, que o Senhor seja a nossa força, que o Senhor tire da nossa mente e do nosso coração tudo aquilo que está nos afastando de Ti, que a gente possa estar ciente, Senhor, que não apenas o plano de Satanás é tirar o marido de dentro de casa, mas fazer com que ele consiga alcançar os nossos filhos. Então te pedimos, blinda a mente e o coração dos nossos filhos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos posicionar, ficarmos firmes, Senhor, nesse deserto, para que os nossos filhos possam ver Cristo em nós, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a todo sofrimento. Que o Senhor nos ajude a não estar sempre chorando, Senhor, e sofrendo na frente dos nossos filhos, fazendo com que eles também sofram junto, mas que seja um caso, Senhor, de marido e mulher, que não envolvam os filhos na situação para que eles fiquem de um lado do outro, Senhor. Senhor, usa a mente e o coração das minhas irmãs. Não permita, Senhor, que elas se deixem levar pelo emocional e façam coisas, Senhor, contrárias à tua vontade. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, usa, Senhor, as nossas vidas, o nosso testemunho para impactar tantas outras vidas que precisam te conhecer, Senhor. Sabemos que o importante é que todos venham ao conhecimento da Tua palavra, ao conhecimento de quem Tu és, ao relacionamento verdadeiro contigo. Então, nesse primeiro dia, nesse primeiro momento, Senhor, o que queremos te pedir é acalma o nosso coração, acalma o coração das minhas irmãs, Senhor. Usa, Senhor, tudo a favor, Senhor, como a Tua palavra mesmo diz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando a Tua palavra diz todas as coisas, são as coisas boas e também as coisas ruins. Tudo, Senhor, faz tudo cooperar para o bem das minhas irmãs. Restaura, sim, Senhor, a mente e o coração delas em Ti. Dá uma noite de paz, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos uma noite de paz na Tua santa presença e proteção, Senhor. Dá uma noite de sono restaurador às minhas irmãs, Senhor, para que elas possam viver o dia de amanhã, Senhor, com a Tua força, Senhor. Que o desespero e a agonia passem, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Nós te pedimos. Ajuda, Senhor, e acalma a mente das minhas irmãs. Ajuda nesse desespero, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Minha querida irmã, eu quero dizer para você que o Senhor é contigo, mesmo quando você pensa que você está sozinha. Você não está sozinha e não precisa estar sozinha. Busquei do Senhor essa resposta, o Senhor tem respondido e eu aguardo no Senhor para que a gente possa ter um momento, ter um grupo de WhatsApp para podermos conversar, para que sempre que você esteja um pouquinho mais agoniada, que sua alma esteja um pouco mais agitada, que a gente possa estar ali juntas. E eu estou aguardando no Senhor essa resposta para esse momento. Eu sei que sim, o Senhor tem colocado esse desejo nos nossos corações. E assim que tiver tudo pronto, eu venho avisar vocês para que a gente possa, sim, como uma corrente de oração, como o corpo de Cristo, estar juntas, para que a gente possa, sim, vencer esse deserto, vencer todas essas fases do deserto. E lá no final, que a gente possa vir aqui, dar o nosso testemunho umas para as outras, para fortalecer a nossa fé e dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos muito alegres. Minhas irmãs, tenham uma noite de paz, em nome de Jesus.
Amém.